Boa noite, sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz seja conosco. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, por favor, capítulo de número 14. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 14. Ok? Vamos fazer a leitura. Êxodo 14. Êxodo 14 diz assim, verso 1. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem em frente de Pi-Haiote, em Migdol, e entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar de fronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Deus. Assim fizeram os israelitas, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o coração de Faraó e dos oficiais foi mudado e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos ir os israelitas e perdemos os nossos escravos. Então Faraó mandou aprontar o seu carro de guerra e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito e também 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e as tropas, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Haiote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançaram na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado por meio de Faraó com os seus carros de guerra. A seguir, o anjo de Deus, que à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, pondo-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez o mar retroceder e o tornou em terra seca, com um forte vento leste que soprou em toda aquela noite. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Até aqui tá bom, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, que a graça do Senhor recaia sobre nós, porque se não for o Espírito Santo trazendo sobre nós a graça, ó Deus, nenhum esforço nosso
contará diante de ti, porque é pela graça, pela fé, nós somos justificados em ti, ó Deus, por meio de Jesus, por meio da graça, e é o que nós te pedimos nesse dia, assim seja. Amém. Amém. Êxodo foi escrito por Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que são conhecidos como o Pentateuco, são os livros da lei. E Êxodo ele escreveu, ele mesmo estava vivendo aquilo ali, né? O capítulo 14 narra já um momento em que Israel está saindo do Egito. Mas como eles foram parar lá? Só para relembrar, lembre que José, filho de Jacó, ele se tornou um homem importante no Egito 430 anos antes dessa passagem. E o que aconteceu? Quando os irmãos de José, que eram filhos de Jacó, foram até o Egito, porque o Egito era o único lugar que tinha comida há 430 anos atrás, eles foram até lá, José era o governador, José os atendeu. No final de tudo, José disse para o faraó, que aquela lá era a família dele, o faraó os tratou muito bem e deu para eles uma terra lá no Egito, chamada Terra de Gósen. E foram 70 o número deles que subiram para lá. Então subiu Jacó, que já estava velho de idade, o pai de José, José, os irmãos, as esposas e os filhos. 70 pessoas subiram para o Egito. 430 anos depois eram 2 milhões de pessoas ali naquela terra, certo? Que foram se procriando entre eles. Então, eles não se misturaram com o Egito. Então, acontece que eles se tornaram muito numerosos e o faraó dessa época, né, da época então aqui de Moisés, ficou com medo do povo de Israel levantar uma guerra e até derrotá-los. Ele então os escravizou, certo? Então acontece que o povo, né, de Deus, no caso, o povo de Israel, eles entraram pela porta da frente no Egito e agora eles estão tendo que sair, por assim dizer, pela porta de trás. Só que aqui no capítulo 14 a gente já tem passado as 10 pragas. E uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é que cada praga que Deus lançou ali no Egito foi para destronar um Deus que eles adoravam. Por exemplo, o rio Nilo, ele era adorado como Deus, certo? Por quê? Porque ele era o único rio que passava na região do Egito. E o rio Nilo, então, era responsável por toda a prosperidade, a frutificação, né, que acontecia no Egito. Ele era literalmente adorado, eles adoravam. A Bíblia diz que o Senhor feriu o rio e ele se transformou em sangue. Então, ninguém podia ir lá, não tinha como adorar, certo? Aquele rio. O Senhor foi ferindo dessa forma. Assim, então, todas as pragas, como o Senhor, por exemplo, mandou escuridão, tirou o sol, um dos principais deuses ali do Egito era o deus Ra, o deus Ji-Ra, que é o sol, né? Eles adoravam o sol, porque também o sol trazia para eles, né, a prosperidade da terra, dos animais e tudo mais. O Senhor manda a escuridão para envergonhar a entidade que eles adoram. Então, todas as pragas, elas foram de forma perfeita, sequencialmente mandadas por Deus para que o povo do Egito pudesse dobrar o seu joelho e dizer: só há um Deus que é todo poderoso e esse é o Deus que está contra nós e que quer que nós soltemos o povo da escravidão. Depois você vê que quando as águas elas se tornaram em sangue, o Senhor mandou uma praga de rãs. E essas rãs encheram, né, a terra do Egito. E foi logo depois da praga do rio, né, Nilo, ter virado sangue. Então você vê que é sequencial isso, né? Já não tinha mais nada ali para as rãs, elas tiveram que migrar, o próprio Deus agindo dessa forma. Deus age então por meio, sim, da natureza e por aí vai. Olha, tem uma discussão que alguns já levantaram ao longo de alguns anos aí nas universidades, que é o fato de o Mar Vermelho ser um mar muito raso e que chega a certa altura do ano, que por causa de alguns ventos, esse mar chega a ter possibilidade das pessoas passarem, né, a pé. E tem uma história que é conhecida de um aluno numa aula de mestrado
na área deles lá, e o professor então explicou isso, que a questão do Mar Vermelho, ela era explicada de forma lógica, fenomenológica também. E aí então ele diz, o que aconteceu foi que os israelitas e o povo do Egito passaram, né, porque estava baixa a maré e tudo mais. E o aluno disse, então Deus ele é muito poderoso, porque o povo do Egito morreu naquele mar ali, e morreu afogado. Então esse Deus que nós servimos, ele é muito grande e muito poderoso. Então se você diz que o Deus que nós servimos, na verdade, não fez nada e o povo passou andando, tudo bem. Então Deus foi lá e arrebentou o exército mais poderoso da terra naquele lugar. Nos dias de hoje, né, a Universidade do Cairo, que é a capital do Egito, certo? Eles têm muitas pesquisas avançadas e hoje em dia já acharam vários artefatos de guerra, de metal, certo? Dentro do Mar Vermelho. Então hoje em dia você tem inclusive lanças, como se fosse aquele negócio de puxar a ovelha, que pega pela cabeça, só que de ferro. Você já tem, por exemplo, esse tipo de arma, né, catalogada, porque existem desenhos egípcios que mostravam que os guerreiros usavam armas, né, dessa forma, armas que tinham essa, como é que eu posso dizer, não é um pêndulo, mas é meia bola é um cajado meia bola para matar as pessoas. E também existem muitas outras coisas, muitas ossadas foram achadas dentro do Mar Vermelho, isso aí você pode pesquisar, isso aí é tudo real. Também foram achados pedaços de carruagens, certo? Tudo ali dentro. Então, ainda existe uma pesquisa muito grande, né? Ali no Golfo, ali do Mar Vermelho, mas a gente está falando de uma história real. Então eu quero que você entenda uma coisa, isso aqui é uma história real, não é simplesmente uma história para que a gente fale dela de forma alegórica e gere fé no nosso coração. Não, isso aqui aconteceu de fato. Deus esteve com esse povo depois das 10 pragas, na última praga em que os filhos primogênitos do povo do Egito morreu, o faraó disse, vão embora daqui, vocês são uma maldição para nós. E eles deixaram o povo de Israel ir embora. E acontece então que depois que o povo de Israel foi embora, Deus então fez com que o povo de Israel parecesse que estava confuso quando eles ficaram ali de frente ao mar, perto de Pi-Haiote. E o texto diz que Deus endureceu o coração do faraó, e o faraó então, ele largou o luto e disse, como é que nós deixamos esse povo ir embora? Né? O Egito está destruído, a gente precisa desses escravos para reconstruírem. E ele então armou o exército inteiro e mandou, vamos atrás de novo desse povo, vamos pegar todos. Então quando o povo do Egito olha para Israel, que agora está ali já perto do mar, em Pi-Haiote, eles olham para o povo de Deus e parece que o povo de Deus está perdido, mas eles estão exatamente onde Deus quer. Isso vai acontecer conosco várias vezes na nossa caminhada espiritual. Vai parecer que nós estamos perdidos, porque nós seguimos uma direção de Deus, mas a questão é confiar. Confia. Você sabe que tem uma pregação muito famosa em cima desse texto aqui, do pregador londrino, né? Charles Spurgeon, do século XIX, e o tema que ele deu quando ele prega em cima desse texto é avante, avante, que é continuemos seguindo em frente, continuemos seguindo em frente. Então, mesmo quando parecer que nós estamos perdidos, nós precisamos continuar tendo a postura de seguir em frente, e não de titubear pensando que alguma coisa está errada no meio do caminho. Nós não temos tempo para perder, certo, no meio da nossa jornada, com questões relacionadas a será que Deus está longe de mim? Será que Deus me abandonou? Deus não nos abandona, Deus não nos deixa, Deus não deixa de cuidar de nós, Deus não dá a direção errada. Essa é a questão que não pode acontecer. Sabe o problema de Israel, sabe qual foi? Porque quando o povo do Egito aqui foi atrás deles de novo, aí eles começaram a dizer, Moisés, por que nos tirou de lá? Era melhor a gente ficar escravo. Eles estavam seguindo a direção de Deus, eles murmuravam. E esse é o grande mal nosso, a gente murmurar quando a gente não está entendendo. Porque quando eu murmuro, eu estou dizendo, não, Deus não sabe o que está fazendo. O que está acontecendo é porque foge do controle de Deus. Então é tratar Deus como se Ele não fosse soberano.
E esse é o pecado da murmuração, esse é o pecado que o apóstolo Paulo, quando ele citou esse texto, quando ele vai escrever em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer, por exemplo, no versículo de número 12, o seguinte, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E ele, justamente usando esse exemplo, ele vai falar sobre o povo de Israel, que caiu no meio do deserto, morreu, porque aqui eles vão, esse momento aqui eles vão atravessar o Mar Vermelho, mas a gente sabe da história, eles ficam 40 anos vagando no deserto e morrem por causa da incredulidade, que é fruto da murmuração, uma murmuração constante. Então, o povo de Deus aqui parecia estar confuso, mas na verdade tudo isso que Deus fez foi para que o povo do Egito, perseguindo eles, olhando aquela situação, né, pudesse os achar presa fácil e avançar. Deus, na verdade, queria ser glorificado por meio deles, como ele diz 3 vezes nesse capítulo, e Deus ia ser glorificado como? Arrebentando, matando todos esses homens que foram guerrear contra o povo de Israel. Então, uma coisa que não pode acontecer é isso. Várias pessoas vêm conversar comigo e falam, pastor, acho que Deus me abandonou. Quando vem com esse papo, eu já falo, meu Deus do céu, não pode. Um cristão, um crente, um fiel, sabe? Não pode ter esse tipo de percepção. Agora você pode dizer, olha, eu estou cansado, eu estou com medo, eu estou abatido, eu não consigo mais crer, parece que eu não consigo puxar mais fé de dentro de mim, não dá. Tudo bem, tudo isso o Senhor Deus se atenta, tudo isso é oração. Só não é oração quando começa a virar o quê? Murmuração. E eles murmuram contra Deus, depois murmuram contra Moisés. A culpa é sua de ter nos tirado de lá. É assim que funciona, sabe? Sempre que alguém começa a decair na fé, a culpa é de Deus e do líder. Sempre é assim. Você vai ver em qualquer lugar. Por isso que muitas pessoas, certo, têm que tomar muito cuidado quando elas estão perto de alguém que está decaindo da fé. Porque alguém que está decaindo da fé e não quer, certo, ter essa posição de avançar, que é o que eu estou dizendo, como o Spurgeon pregou, avancem, é o que Deus vai dizer nesse texto, avancem, vocês não estão entendendo nada, continuem seguindo em frente. Todas as pessoas que estiverem decaindo na fé, mas não querem avançar, a gente precisa tomar cuidado, porque as palavras dessas pessoas, elas podem ser palavras que vão destruir a nossa fé. É o que acontece com um monte de gente. As pessoas elas têm a fé destruída porque elas começam a entrar em rodas de conversas que acabam com a sua fé. E está escrito, Salmo 1 diz, não senta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, dos ímpios, mas pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, medita nela dia e noite. O apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes, 1 Coríntios 15, 33. Ele vai dizer em Gálatas 5, no versículo 7, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, isso vai acontecer. E é o que estava acontecendo aqui. O povo se volta contra Deus, não é? Só que como parece que Deus não tem face, aí eles se voltam contra quem está liderando eles. Moisés não fez nada. Então, isso é uma coisa, sério, muito ruim que acontece. Então, a gente sempre precisa entender isso, porque, vou dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer. Igual tem essa discussão aí hoje em dia da questão aí do 6x1, né? A questão da carga de trabalho, das horas de trabalho, dos dias de trabalho, na verdade. E alguns acham que tem que diminuir 5x2, outros, né, entendem que isso aí seria prejudicial para caramba, para a economia e para um monte de coisas. Aí o que acontece? Quando você olha, certo, para aquele que lidera, por exemplo, para uma pessoa que lidera uma empresa, seja chefe de uma empresa, dono de uma loja, isso é complicadíssimo. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem uma responsabilidade com várias outras, né? Ela tem uma responsabilidade, né, mensal, com salários fixos, né, com um monte de coisa. Então, quando você vai para a ótica, certo, da pessoa que, né, proporciona emprego, você falar uma coisa dessa de diminuir, certo, um dia de trabalho, você está falando uma coisa muito ruim. Por quê? Porque já é difícil pra caramba alguém que gera emprego, né,
continuar com as portas abertas e continuar, né, tendo condições de pagar salário de quem trabalha, seja gerente, seja diretor, se falando de uma grande empresa, né, seja um executivo, alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Quando você olha para isso, né, eu entrando na internet, eu não estou querendo botar minha opinião, eu não gosto de mexer com isso, mas, por exemplo, quando eu entro lá na internet, eu vou lá nas notícias, aí está lá essa notícia. Aí você entra lá, os comentários, geralmente são o quê? De pessoas que gostam pra caramba, sabe? De Partido Vermelho, aquelas coisas todas. E a conversa desse povo é o quê? Sei lá o quê, porque eles não conseguem entender, ia melhorar muito o mundo. Assim, tipo assim, uma conversa irreal. Porque uma coisa é quando você cuida só de si mesmo. Outra coisa é quando você tem responsabilidade por outras pessoas. Por que eu estou dando esse exemplo? Uma coisa é cada israelita tem responsabilidade pela sua própria vida e fala diante de oração diante de Deus. Outra coisa é Moisés, que tem o quê? A responsabilidade diante das próprias palavras dele e das palavras do povo que leva até ele. Então, liderar alguma coisa não é nada fácil. Então, essa visão de enxergar alguém que é um empresário como se fosse um carrasco é uma visão muito ruim, muito mesmo. Eu não estou dizendo que não existe, certo, situações de trabalho que sejam ruins, onde existe certamente desníveis e coisas nesse sentido. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse tipo de visão é muito ruim, porque a verdade é que quando você tem uma responsabilidade sobre várias coisas, o peso maior está sobre você. O próprio Deus falou isso na carta de Tiago, onde está escrito em Tiago capítulo 3, no verso 1, que nem todos queiram ser mestres da palavra e líderes na palavra de Deus. Por quê? Porque os que forem mestres e líderes serão cobrados com maior rigor. Então a verdade é essa. A verdade é que quanto mais responsabilidade você tem, mais você vai ser cobrado com rigor e com o vigor de Deus. Então é uma coisa complicada. Então, por exemplo, é muito fácil, vamos dar um exemplo. É muito fácil chegar uma pessoa e simplesmente do nada, por exemplo, começar a atacar a mim, ou que estou aqui na frente da igreja, ou então a Angélica, que é a minha esposa. É muito fácil. Por quê? Porque nós estamos aqui, a gente tem um compromisso, né, de zelar pela nossa integridade, pela igreja, pela palavra, e chegar uma pessoa e começar a disseminar as 4 testemunhas para você reunir a igreja e falar sobre isso. Porque é uma coisa muito séria. É muito fácil uma pessoa qualquer se levantar para falar de alguém que está na frente. E é por isso que várias vezes Deus ele vai se opor ao povo, porque o povo estava se opondo a líderes que na verdade não estavam fazendo nada de errado. E a maior covardia que tem é isso, é quando você está responsável por várias coisas, você tem um monte de coisa para você olhar, para você avaliar, às vezes você não consegue enxergar tudo, não consegue enxergar todos os erros, e aí você vem gente lascando o pau em você, entendeu? Então isso aí aceitava isso, e nem o próprio Deus aceitava esse tipo de coisa. Então, não cabe a nós colocar diante de alguém, ou responsabilizar alguém por coisas que nós estamos vivendo. O que a Bíblia ensina é o seguinte: trabalhe como se você estiver trabalhando ao Senhor. Se não funciona o trabalho que você está, é melhor que você faça o quê? Que você ore a Deus para que Ele te abra outra porta e você possa sair desse lugar que você estava em paz. Pronto. É só isso. Já teve tanta gente que veio falar tanta besteira aqui para mim, sabe? Umas coisas assim tão absurdas que a pessoa acha que eu estou aqui na frente, às vezes eu abro, às vezes eu falo alguma coisa da minha vida, falo alguma particularidade da minha vida, às vezes a pessoa acha que pode chegar em mim e falar, você tem que mudar isso aqui. Cara, mas eu não te perguntei. Quem que você para querer falar alguma coisa que eu não te perguntei? Você está entendendo? O que eu quero dizer é que nós precisamos entender qual é o nosso lugar, a nossa posição
nos determinados momentos da nossa vida que Deus nos coloca. Quando você está lá no seu trabalho e às vezes você está chefiando alguma coisa, você sabe da sua responsabilidade. Quando você está chefiando a sua casa também, seja como mulher, como homem, você sabe da responsabilidade que é. Não é? Assim também é na igreja. Então a gente precisa o quê? Tomar cuidado com isso. É por isso que a Bíblia diz o seguinte, que é Romanos capítulo 13, que diz que toda autoridade foi instituída por Deus e a gente precisa orar por elas. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2. Então até mesmo essas autoridades corruptas, a gente tem que orar por esse povo. Por quê? Porque mesmo que eles já tenham feito mal pra caramba pro Brasil, fazem mal ainda, a gente tem que orar. A gente precisa orar, a gente não pode deixar de orar. Então é mais fácil fazer o que esse povo está fazendo, certo? Caluniar, jogar contra, do que procurar jogar a favor, que é Deus abençoa, ajuda, me ajude a ter a capacidade de falar na hora certa, ajudar a pessoa a se desenvolver, seja um líder ou qualquer pessoa que seja. Agora você vê, na história de Moisés mesmo, um monte de gente tentou ajudar ele, né, tentando dizer para ele o que ele tinha que fazer, mas nenhum desses tinha alguma coisa real para dizer. Todas foram consideradas o quê? Soberba e prepotência. Não é porque Moisés é mau, Moisés ele não é nada. Tanto que a Bíblia diz em Hebreus que o quê? Moisés comparado com Jesus não é nada, nada. Nem amarra o pé, nem amarra a sandália de Jesus. Mas o que acontece? Você vê quando Corá, Datã e Abirão se levantam, Moisés, você não dá conta de liderar. Poxa vida, como assim? O cara está lá se esforçando. Deus não aceitou aquilo. Quando Arão, que era o irmão mais velho, e Miriam, irmã mais velha, tentaram julgar Moisés pelo casamento dele lá também, Deus não aceitou aquilo, porque não eram falas para o desenvolvimento do Moisés e do povo de Israel, era para derrubar. Agora, você vê quem ajudou de verdade. Foi Josué, que estava ali sempre com Moisés do lado dele, ali ajudando, fortalecendo na batalha. Então, eu não estou dizendo que nós não podemos, de alguma forma, abrir os olhos de alguém que é líder, seja no seu trabalho, na sua casa, seja na igreja. Mas eu estou dizendo que o nosso cuidado precisa ser maior ainda. Por quê? Porque às vezes o que você está enxergando é isso aqui, perto do que essa pessoa que tem uma responsabilidade grande está enxergando. Então esse povo aqui caiu muito mal quando eles falaram contra Deus e depois contra Moisés. Porque é assim que funciona, né? Começa a afastar de Deus, então começa a meter o pau na liderança e depois disso o que acontece? O medo começa a dominar o coração porque os inimigos parecem ser poderosos demais. Quando alguém está com Deus, a Bíblia diz, coração firmado no Senhor não teme má notícia. Quando o povo do Egito estava vindo com tudo, com carro de guerra, o faraó vindo junto, com esses cavaleiros, né? O povo de Israel estava vendo, ou pelo menos sentindo na terra que a pressão ia ser grande, mas não tinha fé. Por isso que eles Eles começaram a tremer na base. Ei, Moisés, nós vamos morrer, sei lá o quê. Então, às vezes o medo que nós temos de certos problemas na nossa vida é fruto da nossa a decisão de abandonar Deus e abandonar também os critérios que Deus usa para nos direcionar. Qual o critério, por exemplo, que Deus usa para nos direcionar? A palavra dele. Às vezes a gente abandona, certo? A meditação na palavra como se fosse algo qualquer e a gente substitui a meditação na palavra por frases todos os dias que a gente vai ler sobre filósofos, coisas desse sentido. Não tem problema nenhum, todo mundo tem que ler e estudar todas as áreas do conhecimento, mas eu digo, a palavra de Deus é uma coisa que não tem outra área que pode nos dar, que é o crescimento espiritual. Então, se a gente começa a negar isso, acabou. Então, eles estão com medo porque o coração deles está longe de Deus e é por isso que eles estão murmurando, falando contra a liderança e agora estão com medo do povo os derrotar. Moisés, então, quando o povo começa a ir contra ele, ele vai e faz uma oração a Deus. Senhor, olha que situação. E aí, então, o Senhor responde. E a palavra no versículo de número 13, Moisés ele responde ao povo da seguinte forma: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Essa palavra aqui
ela é uma palavra para as nossas vidas, certo? Olha, fique calmo, Deus lutará por vocês, porque nessa batalha eu vou lutar por vocês. É isso que Deus faz com esses que acreditam, que escolhem continuar acreditando. Porque fé, gente, não é sentimento. Por favor, entenda isso de uma vez por todas. Fé não é sentimento. Você muitas vezes não vai sentir Deus, você não vai sentir nada, mas o que importa é a graça que Deus derramou sobre mim, sobre você, para a salvação. É a graça que Ele derrama todos os dias para a gente ficar de pé. É a graça que Ele derrama todos os dias para que nós continuemos crescendo espiritualmente. E eu quero dizer isso. Se você me perguntasse, pastor, tem algum livro que você me indica para ler? Eu não estou falando da Bíblia, um livro. Eu indico que você leia um livro, é um livro que todo cristão deveria ler, que é um livro do pastor americano John Piper, né, que fala sobre a graça de Deus, a abundante graça. Porque quando você tem o real entendimento do que é graça, você então é liberto de uma vida que fazia você se movimentar só pelo medo. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes a gente se autocritica muito, a gente se julga bastante, a gente se cobra pra caramba, a gente se sabota pra caramba, a gente tem uma autopenitência muito grande com relação a nós mesmos, porque nós acreditamos que esse sistema de crença vai nos fazer vencer a preguiça, vencer a mornidão, vencer a indisciplina, e então nós usamos o terror, o medo para tentar nos disciplinar. O medo nunca é a melhor arma para nos disciplinar. Então, quando a gente entende isso e a gente entende a graça de Deus, agora você já não é mais movido por medo. Então, você já não é movido mais pelo auto-julgamento, você não é mais movido pela auto-indulgência. Não é você que vai pagar o preço de crescer, de continuar. Pelo contrário, quando você entende a graça, aí sim que você consegue entrar de fato, não é, numa carreira onde você pode, né, se disciplinar de uma forma correta, de uma forma que você não vai ficar mal. Então, tem um monte de gente aí que está acabada, caindo, né, mas a pessoa ela é extremamente perfeccionista consigo mesmo, e isso é fruto da falta do entendimento da graça de Deus. Então a gente pode dizer sem sombra de dúvida que existem pessoas que hoje em dia estão, né, em situações em que precisa do psicólogo porque não entendeu a graça. Não quer dizer que não existe doença que você não precisa do psicólogo, mas eu estou dizendo que a falta do entendimento da graça às vezes faz a gente procurar dentro, certo, das ciências humanas aquilo que só Deus pode dar. Isso é graça. Leia sobre a graça de Deus. Isso vai levar você então a compreender que o Senhor está com você por todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Que o justo cai até 7 vezes, todas Deus o levanta. Então você vai entender que Deus, Ele, na verdade, Ele não se afasta quando você de alguma forma errou. Quando você entende a graça, o Senhor, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele te preenche pelo amor dele, com o amor dele de uma forma tão profunda, que o seu problema não vai ser será que agora eu estou confundindo a graça com a libertinagem? Será que agora eu não estou sendo libertino, usando da graça? Esse não vai ser o seu problema, porque você ama tanto a Deus que você quer viver o que Ele te ensinou, você quer viver o que Ele mostra na palavra dele, entende? Então já não há mais o problema que Judas escreveu na carta de Judas antes de Apocalipse. Ele diz que muitos que estavam infiltrados na igreja usavam da graça para dar vazão à libertinagem. Não é essa a questão, nós estamos falando sobre crescer no entendimento da graça. Era o que esse povo aqui não tinha, e Deus estava dizendo a eles, né, que eles deveriam seguir em frente, que essa batalha o Senhor venceria por eles. E aí é o que eu falei aqui domingo, que muitas vezes orar é falta de fé, porque esse povo aqui, na verdade, dizia que estava orando, né? Eles estavam lá na beira do mar, Deus, sei lá o quê. Depois de ter blasfemado contra Deus, depois de ter jogado todas as pedras possíveis em Moisés,
Aí eles dobram o joelho, Deus, tem misericórdia. E aí Deus disse para Moisés, Moisés, estende a vara sobre o mar, a sua vara, porque esse mar vai abrir e vocês vão passar em terra seca, vocês vão atravessar isso aí. Então, às vezes a gente ora, mas a nossa oração é falta de fé, porque a nossa oração só representa desespero, só representa, como é que posso dizer, birra, só representa loucura. Então tem um monte de coisa que as pessoas chamam de oração, mas na verdade não é oração. Tem gente até que se esconde na oração. A pessoa, muitas vezes, ela tem que fazer o que Deus está dizendo aqui, avança, avança. E a pessoa diz, não, eu não posso tomar decisão, eu ainda estou orando. Mas como assim orando? Deus falou para avançar, não é? Então a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de que estou orando, né? Sendo que a gente precisa tomar decisões. Na vida é preciso tomar decisões, ainda mais quando Deus está sendo tão claro como Ele foi para o povo. Para a gente aqui ir para o momento final, então, da mensagem. O texto diz, então, que na frente de Israel parecia confuso, parecia que o Egito ia pegar eles, e eles não estavam entendendo nada. Mas o texto diz que havia um anjo de Deus na frente deles e uma coluna de nuvem para os proteger do calor. E acontece que quando Deus abriu o mar, o Senhor então falou para que o anjo fosse para trás do povo de Israel e a nuvem também. Porque a nuvem impediu com que o povo do Egito, né, conseguisse ir atrás de Israel de noite, porque não conseguia ver nada. E o anjo estava ali, que era para o quê? Para montar guarda e proteger o povo de Israel. Então, às vezes, para nós estamos confusos e desprotegidos, porque a gente não consegue enxergar o mundo espiritual, mas Deus está agindo. Assim como foi com Eliseu, você lembra? Eliseu um dia foi acordado pelo servo dele lá desesperado, olha, tanto de carros de guerra querem nos matar. Eliseu fez uma oração, ó Deus, abre os olhos desse moço, para que ele entenda o que está acontecendo. Deus abriu os olhos do servo de Eliseu e ele viu tanto de carros, de cavalos de fogo que estavam ao redor. E aí Eliseu falou, olha, muito mais são os que estão conosco do que eles, deixa eles avançar para você ver o que acontece. Deus confunde eles lá, eles acabam se matando, mas na gente eles não encostam, porque Deus está conosco. Aqui da mesma forma, parece confusão, parece que está tudo errado, o povo de Israel não tem arma, um povo que saiu da escravidão, não tem roupa direito, mas Deus garantiu que eles iriam ser abençoados. Então, você vê então que eles vão avançar, eles vão sair dali, e depois que eles saem já do mar, o Senhor mesmo dá ordem para que as águas, né, voltassem. Então, a parede de água da esquerda e da direita, ela se fecha enquanto o povo do Egito está dentro do Mar Vermelho. E é aí então que vai acabar essa parte da história. Que Deus fez com que o seu povo passasse e vivesse, e essa nação que era mais poderosa na época fosse derrotada. Então, quando Deus está fazendo alguma coisa, não tem ninguém que pode ir contra Ele. Então, entenda isso. Quando a gente crê na palavra de Deus, quando Deus está nos direcionando, quando existe alguma coisa que realmente é para as nossas vidas, não tem quem possa. A Bíblia diz, maior é o Espírito Santo que está em ti do que o Espírito que está nesse mundo. Não há quem possa nos tirar, nos jogar para um lado ou para o outro que Deus não tenha determinado. A gente pode ter segurança na palavra de Deus. Então, quando nós escolhemos ter segurança nessa palavra, eu quero que você fique com esse versículo, que é, calma, não tenham medo, eu lutarei por vocês, é porque a gente pode ficar calmo mesmo. Então isso vale para tudo na nossa vida, para quando a gente é ameaçado, para quando a gente é perseguido, para quando a gente passa por desestabilidades emocionais, financeiras, físicas, qualquer coisa. Deus está conosco e a gente pode confiar. O Deus que nós servimos, Ele não é só Deus ali, ó, em Moisés, nos profetas, não é só Deus dos apóstolos, é o Deus vivo que está o quê? Presente no nosso dia a dia. O Espírito do Senhor está sobre nós, é o que está escrito. Então nós devemos confiar porque essa é a única alternativa que nós temos
diante de todas as grandes lutas que nós vamos enfrentar nessa vida. Mesmo que todo mundo ficasse do seu lado, o seu coração não ia ficar preenchido de segurança. Deus é o único que preenche o nosso coração com a verdadeira segurança diante de qualquer situação. Deus é fiel, Deus é bom. A Bíblia diz que Ele tem o sim e o amém para todas as promessas que Ele nos fez. E essas promessas, elas são espirituais em primeiro plano, aonde está escrito que Ele já liberou essas promessas nas regiões celestiais, nos salvou por meio de Cristo Jesus, que entregou a sua vida no nosso lugar e se colocou, à disposição para que, por meio dele, nós pudéssemos viver de forma abundante, porque Cristo deixou o seu privilégio para que nós pudéssemos viver. Que o Senhor, então, nos encoraje nessa noite a crer, porque nós temos a certeza que não seremos derrotados, não seremos passados para trás, nenhuma situação que cruzar o nosso caminho vai nos derrotar. Deus é fiel e nós estamos com Ele, Ele está conosco. Você pode se colocar de pé para orar comigo, por favor?